Olá! Você sabe calcular a área de uma região abaixo de um gráfico de uma função? Sim ou não? Então, vem comigo! Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ramon e nesse vídeo nós vamos fazer exercícios sobre cálculo integral de acordo com a nossa aula de número 3 sobre cálculo de área com integrais, tá bom, pessoal? E a gente vai desenhar um conjunto e calcular a área deste conjunto, tá bom? Gosta de integrais, cálculo de áreas? Clique em curtir, faça comentários, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos lá? Vamos começar, vamos lá. Exercício de número 1. Desenhe o conjunto A e calcule a sua área. Onde A é quem? A é o conjunto de todos os pontos da forma XY, pontos do plano cartesiano, tais que y é maior ou igual que zero e menor ou igual que 4 menos x elevado ao expoente 2, x elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, pause o vídeo e tente fazer que nós voltamos com a nossa querida solução. Resolução. Observe que para calcular a área do conjunto A, não conseguimos utilizando métodos conhecidos de cálculo de áreas de quadrados, retângulos, círculos ou triângulos, pois a função não é constante. Se a função fosse constante, ou até uma funçãozinha do primeiro grau, a gente conseguiria até calcular por meio de área de quadrado ou retângulo, ou até mesmo triângulo. Isso se, como é que fala? A gente conseguisse um intervalo simétrico ainda, né? Mas a função nem é constante e é do segundo grau. Então a gente não consegue calcular. Então a gente tem que calcular essa área usando uma integral definida. Lembre-se que a gente tem que pegar sempre o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil, né, é calcular por meio de quadrado, triângulo, círculo, ou retângulo. Mas a gente não consegue, então vamos apelar para a integral. A ideia é desenhar o conjunto A, utilizando para isso o esboço do gráfico da função y é igual a 4 menos x elevado ao quadrado. Note que é uma função do segundo grau, caracterizada por uma parábola côncava para baixo, pois o a é menos 1, que é menor que zero. Lembre-se que o a é o coeficiente que acompanha o x elevado ao expoente 2, tá bom? X elevado ao quadrado. Para esboçar o gráfico, primeiro descobrimos qual a interseção do gráfico com os eixos coordenados. Geralmente a gente usa isso para esboçar o gráfico, tá bom? Observando que quando um ponto está no eixo OX, implica o y igual a zero, e quando um ponto está no eixo OY, implica x igual a zero. Então vamos fazer x igual a zero e y igual a zero. X igual a zero fica y 4 menos x ao quadrado, mais x eu estou fazendo que vale zero. Substitui o x por zero. 4 menos zero ao quadrado, que é 4 menos zero, que é 4. Logo, o ponto 0, 4 está no gráfico, pois x é igual a zero e y é igual a 4. Para y igual a zero, substituindo o y pela expressão, a função fica 4 menos x ao quadrado e a equação fica 4 menos x ao quadrado é igual a zero. Então, passa esse menos x ao quadrado que está subtraindo para o outro lado somando, fica x ao quadrado igual a 4, extraindo a raiz quadrada fica x igual a raiz quadrada mais ou menos raiz quadrada de 4, que é mais ou menos o valor 2, tá bom? Logo, os pontos menos 2, 0 e 2, 0 estão no gráfico. Por quê? Porque quando x vale menos 2, y vale 0, e quando x vale 2, y também vale 0, tá bom? Esboçando o gráfico, notando que y igual a 0 é o eixo OX, vem. Por que eu estou notando dessa maneira? Justamente porque ele quer o conjunto dos y maior ou igual que zero e menor ou igual que o gráfico dessa função, tá certo? Então, y igual a zero é o eixo OX. Então, daí o que acontece? Então, note o gráfico aqui da função y é igual a 4 menos x elevado ao quadrado. Ela corta no menos 2 e no 2, no eixo x. E no eixo y, ela corta no ponto 0,4, tá bom? E aqui nós temos o gráfico esboçado. Tá joia, pessoal? É uma parábola, tá bom? Observe que a região pintada em verde é justamente o conjunto A dos pontos x e y, tais que y é maior ou igual que zero e menor ou igual que o gráfico da função. Lembre-se que y é igual a zero é esse daqui. Então, é o y maior ou igual que zero e menor que o gráfico da nossa querida função.
tá certo? Então, ele não passa da função. É essa região em verde aqui que a gente pintou. Esse é o conjunto A. E note que o intervalo de integração é de menos 2 até 2. Por quê? Porque o que está pintado em verde aqui, ela varia no x de menos 2 até 2. Lembra que a gente vai integrar em relação a x, tá bom? Então, é menos 2 até 2. Logo, a área é integral de menos 2 até 2, de 4 menos x elevado ao quadrado em relação a x, tá bom? Para calcular essa integral, para calcular a área, a gente vai calcular a integral, tá bom? E para calcular essa integral, utilizaremos as propriedades de integral juntamente com o teorema fundamental do cálculo. Quais propriedades? Integral no intervalo de menos 2 até 2x elevado a n em relação a x, o expoente soma 1 e divide pela soma, x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, tá? Variando de menos 2 até 2. A integral de uma soma de duas funções é a soma das integrais dessas funções, isso nesse intervalo em específico, e a integral de uma constante vezes uma função, ou seja, ela passa para fora, multiplicando a integral da função, tá bom? Isso de menos 2 até 2. Daí o que vamos ter é a área integral de menos 2 até 2 de 4 menos x ao quadrado em relação a x, que é igual integral de uma diferença de funções, a diferença das integrais. Então, fica integral de 4 em relação a x, de menos 2 até 2, menos integral de x elevado ao quadrado em relação a x, de menos 2 até 2 também. Usando o teorema fundamental do cálculo, fica, passando essa constante, fica 4. Usando o teorema fundamental do cálculo, o integral de dx é x, variando de onde? De menos 2 até 2. Menos integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Por quê? X ao quadrado é x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Ou seja, x ao cubo sobre 3. De menos 2 até 2 também. Usando o teorema fundamental do cálculo, fica 4 que multiplica, troca o x por 2, fica 2, menos do teorema fundamental do cálculo, o x por menos 2. Menos, menos 2, tá bom? Menos, que é o sinal aqui, vamos usar o teorema fundamental do cálculo aqui também. Fica o 2 primeiro, que é 2 ao cubo é 8, então 8 terços, menos do teorema fundamental do cálculo, menos 2 elevado ao cubo, que é menos 8 terços. Então, menos 8 terços. Cuidado com o sinal aqui, que pode errar fácil. Cuidado, pessoal. Tem que prestar bastante atenção nessa parte. Então, é 4 vezes menos com menos mais, 2 mais 2, 4. Então, é 4 vezes 4, menos 8 terços, menos menos 8 terços, ou seja, é menos com menos dá mais. Então, 8 terços mais 8 terços dá 16 terços. Fazendo o MMC, dá 3, entre 3 e 1 dá 3, 3 dividido por 1, 3 vezes 16 dá 48, menos 3 dividido por 3, 1 vezes 16, 16. 48 menos 16 dividido por 3 dá 32 terços. Essa é a nossa área. Gostou, pessoal? Clique em curtir, faça comentários e inscreva-se no canal, beleza? Grande abraço, ótimos estudos e até mais, pessoal. Obrigado, valeu!